Muito bem, TikTok, rede social, nesta hora, né? Eu dou boas-vindas, né, àqueles que acompanham as minhas pregações, pregador, mensageiro, André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás, Centro-Oeste, coração do Brasil, né? Pregando esta palavra que é verdadeira, né? Também é digna de aceitação, mas é muito difícil alguém acreditar. Só Deus sabe, Deus único e Jeová, Deus e Pai, é que sabe qual o propósito desta pregação, dessas revelações, que abrange a Bíblia do Bereshit, primeiro livro, Gênesis, né? A revelação, o livro do Apocalipse, né? E as coisas já estão acontecendo, ocorrendo, sucedendo, se cumprindo diante de nossos olhos, né, carnais, olhos físicos. Mas é preciso ter um tato espiritual, um olfato espiritual, uma visão espiritual, uma audição espiritual, para perceber a hora em que estamos vivendo. No livro do Apocalipse, capítulo 6, a abertura do quarto selo é para hoje, viu? Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente, que dizia, e esse quarto vivente é uma águia, né? E a águia mais poderosa do mundo está aqui no Brasil, né? As pessoas chamam ela de gavião real, mas ela não é um gavião, né? Ela é a arpia, né? Capaz de matar macaco, tamanduá, tatu. É uma ave extraordinária, né? A arpia brasileira, né? Muito mais forte e capaz do que a águia americana, né, dos Estados Unidos. E eu tenho dito que os Estados Unidos, né, da América do Norte não é águia, aquilo é um leão. Porque o Reino Unido, que antes era a Grã-Bretanha, né, o brasão lá é leão, né? E os leãozinhos são o Canadá, que fala inglês, pertence ao Reino Unido, do rei Charles III da Inglaterra. Nova Zelândia fala inglês, pertence ao Reino Unido. Austrália fala inglês, pertence ao Reino Unido. Leãozinhos, né? E os Estados Unidos, USA, né, da América do Norte, também fala inglês, mas não é um leãozinho não, porque George Washington, há 250 anos atrás, conseguiu a independência das 13 colônias, né? Houve uma guerra entre Estados Unidos e Grã-Bretanha para essas 13 colônias, que foi chamado de Nova Inglaterra, né? Sabia que os Estados Unidos foi chamado de Nova Inglaterra? E houve uma guerra e as 13 colônias venceu. Hoje são 50 estados, né? Os Estados Unidos, que vai fazer
o Canadá virar o 51º, agora já está dizendo que a Venezuela, que será o seu 51º estado, né, de número 51. Mas ele só venceu, George Washington, porque a França, os franceses ajudaram os americanos, né? Hoje Donald Trump quer franceses, alemães, o Reino Unido, italianos, no Estreito de Hormuz, no Irã, né? Para libertar a entrada e saída de petroleiros, navios, né? Para que o petróleo flua, né? E ele está chamando a OTAN de tigre de papel, né? Um tempo atrás ele chamou a Rússia de tigre de papel, a Rússia de Vladimir Putin, né? Agora ele chama a OTAN de tigre de papel, né? A China de tigre de papel, ou seja, está menosprezando os aliados, né? Porque eles não querem entrar nessa guerra. E você sabe por que a Europa não quer entrar na guerra? Porque essa não é uma guerra Estados Unidos e Irã, é uma guerra Israel junto com os Estados Unidos contra o Irã. E porque Israel fez um genocídio em Gaza, oficialmente reconheceu acho que 71 mil mortos, mas dizem que o número supera 200 mil mortos, né? É muito cadáver, é muito esqueleto, é muitos corpos humanos, crianças, velhos. E Donald Trump quer construir uma Riviera, um resort, né? A começar por Rafa, né? Próximo ao Egito. Quer fazer prédios de frente ao mar Mediterrâneo, 100 mil casas, né? Aí vai ter muita mulher pelada de biquíni, fio dental, muito cassino, quer tomar Cuba, pro povo na Riviera, no resort, fumar charuto cubano, né? É só pecado. E há quem diga que esta guerra é interesse particular de Donald J. Trump, né? Que tem negócios. Ele e Jared Kushner, seu genro judeu, querem transformar Gaza em uma Riviera e precisa eliminar a Pérsia, o Irã. Só que eu não acredito. Eu, particularmente, com base em Ezequiel 38 e 39, o Irã, a Pérsia não pode ser destruída. Pelo contrário, o Irã, a Pérsia vai se aliar ao Gog, né, a Rússia, né, para invadir Israel. Isso aí só cria ódio, gente. Essas guerras só criam ódio, né, no mundo islâmico, seja sunita ou xiita. Os xiitas são 250 milhões de xiitas muçulmanos no Oriente Médio. O Irã tem 90 milhões de habitantes. O Iraque, né, a antiga Babilônia, 60% da população, eu ouço dizer que é xiita, né? E muitos outros países têm xiita. É minoria porque os árabes sunitas são 2 bilhões, né? São 2 bilhões. E a Bíblia diz aqui, quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente, é uma águia, né? Que dizia, vem ver. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Está aqui nessa Bíblia de Jerusalém, né? Um cavalo esverdeado. No português é verdoso. Você já viu que a bandeira do Irã tem verde nela? Tem vermelho, tem verde, tem branco. A bandeira da Arábia Saudita é completamente verde, né? A bandeira da Palestina tem branco, vermelho, preto e verde. A bandeira da Liga Árabe tem verde. Já observou isso? Porque o quarto cavalo é profético. Quem é que disse que o Islã não está na Bíblia? Está errado. Quando Yehoanã vê esse cavalo verdoso, este cavaleiro montador chamado morte aqui, isso aqui é o Islã, gente, que não existia. Maomé, acho que ele morreu no ano, acho que foi 720, né?
Eu fui pesquisar, Maomé nunca foi do judaísmo. Maomé nunca foi cristão, do cristianismo católico, porque no tempo de Mohammed só havia o cristianismo católico romano. Porque o protestantismo vem em 1517 com Martim Lutero na Alemanha, né, o Racha. O pentecostalismo vem em 1906 na Rua Azusa, Los Angeles, Estados Unidos, com William Seymour. Aí o deutero-pentecostalismo e o neopentecostalismo vem do Brasil. 1960, 1970, 1950, o deutero-pentecostalismo. Essas igrejas tipo Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, né? Manuel de Melo, missionário Davi Miranda, isso aí trouxe o deutero-pentecostalismo. Veja que são igrejas diferentes da Assembleia de Deus, né? Aí na década de 70, 77, começou o neopentecostalismo, que é universal, mundial, internacional, videira, Sara Nossa Terra. Parece que começou como igrejas evangélicas, né? Renascer, do bispo Estevão Hernandes, apóstolo Sinomar Silveira, Aloísio, né? Videira, bispo Robson Rodovalho, Sara Nossa Terra, mas pendeu para o lado do pentecostalismo, né? Que a igreja Fonte da Vida aqui, do apóstolo César Augusto, em Goiânia, né? E hoje temos no Brasil uma totalidade de 100 mil igrejas. Como eu já passei uma boa parte da minha vida, né, 34 anos mais ou menos em igreja, eu não oriento ninguém a ir para as igrejas, né, porque não há salvação. E mesmo que você tentasse entrar em 100 mil igrejas para ver se tem salvação, você iria morrer. E não iria conseguir visitar uma por uma só no Brasil. Porque os Estados Unidos tem mais de 300 mil igrejas, se você quiser saber. O Brasil é que tem 100 mil, o Japão tem 60 mil, né? Você ia morrer e não ia visitar todas as igrejas brasileiras, né? Evangélica, pentecostal, deuteropentecostal, protestante, católicas, né? Então não faça isso, não entre nesse labirinto, né? Que para muitos é sem saída. Que um sai da igreja católica, corre para o protestantismo batista, metodista, presbiteriano, aí sai da presbiteriana, corre para a Assembleia de Deus, CCB, Igreja do Véu, Quadrangular, o pentecostalismo sai dessas igrejas, corre para Deus é Amor, aí vai para o neopentecostalismo universal, mundial, internacional, videira, Sara Nossa Terra, e morre mudando de igreja igual muda de roupa, né? E não encontra salvação, porque é um labirinto, né? É um labirinto de Satanás, né? Religiões, igrejas. E o que eu devo fazer? Você me pergunta. A Escritura diz, você deve estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, prescutar a Bíblia, prescutai. Acho que aí é Roanã 5,39, você fala João, mas não tem J no hebraico, aí é Roanã 5,39, prescutai, estudai as Sagradas Escrituras. Vocês dizem que nela tem vida eterna, e tem mesmo, né? Porque elas falam de mim. Ou aqui, 2 Timóteo 3,16, eu vou ler na linguagem de hoje. Deixa eu terminar essa leitura aqui. Vi aparecer um cavalo esverdeado, verdoso, no espanhol. Seu montador chama-se Morte, né? Então o mundo vai ver morte. O que o mundo vai ver? A Bíblia diz aqui, né? Aqui fala no grego, Hades, né? O correto seria o lugar de tormento, o abismo. Porque a Bíblia, originalmente, ela é hebraica, não tem nada a ver com grego, né? O plano de salvação, a salvação não vem dos gregos. E Roanã 4,22 diz que vem dos judeus, do povo Ihudim de Israel, né? E o abismo, o lugar de tormento, o acompanhava, foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra. No caso hoje, 2 bi
2 bilhões de pessoas, porque dizem que o mundo tem 8 bilhões, né? Uma quarta parte, 2 bilhões, vão morrer por essas consequências aqui, ó. Pela espada, né? Que é guerra, pela fome, e a fome vai vir, né? Pela peste, que é as pandemias, né? E pelas feras da terra. Esses profetas, igual David Wohl, que diz que Elias, que é aquela barbona, né, dele, negro, africano, do Quênia, ele já está aí profetizando que vai vir uma peste, uma pandemia que vai atingir os homens, mas não precisa profetizar, a Bíblia já está dizendo que vai vir pestes, pandemia, gente. Para que profetizar isso? Oh, mas eles querem acertar, né? Eles precisam acertar. Eu disse que eu vou ler aqui na Bíblia, nas Sagradas Letras, Escrituras, 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Eu vou virar a tela, inclusive, do celular para vocês verem essa escritura. Eu vou ler aqui, não na Bíblia de Jerusalém, mas na Bíblia da linguagem de hoje, né? Eu acredito nas escrituras. Sei que tem erros de traduções, né? O Cacu Felipe veio queimando as Bíblias, só aceitou a Bíblia do advogado João Nelson Darby, da Inglaterra, né? O irlandês, né? Da Irlanda, sei lá. Eu acredito nas escrituras, né? Eu não mando ninguém queimar a Bíblia, mas a Bíblia que eu uso, né? Minha base, meu padrão é a de Jerusalém aqui, né? Mas eu leio todas as versões. Eu acompanho todas as versões da Bíblia, né? Não vejo problema nenhum. Embora eu recomendo a de Jerusalém, mas não quer dizer que a de Jerusalém está 100% correta, né? Quem está 100% correto é o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o autor da Bíblia, né, das Escrituras, que está vivo, né? E se ele está vivo, ele pode usar um pregador para mostrar a verdade. Eu vou virar a câmera aqui, porque eu quero que vocês leiam comigo, né? É muito importante isso aqui, 1 Timóteo, né? Deixa eu dar uma limpezinha aqui atrás da câmera. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo, a partir do 15, diz aí o texto aí: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas. O maior problema do povo hoje é que não conhece as Escrituras, porque esses pregadores aí não pregam Escritura. Nem Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Augusto Nicodemo, Caio Fábio, nem Napoleão Falcão, Abílio Santana. Conheça desde menino as Escrituras Sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da Emuná em Mashiach Yoshua. Eu não sou obrigado a pregar Cristo no grego e nem Jesus no latim italiano, né? Jesus quer dizer suíno, porco, né? Também não sou obrigado a pregar fé. Fé é uma palavra romana latim. Eu prego emuná, que é confiar e ser fiel ao Deus Jeová de Israel, no único Deus. Aí diz: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, uma coisa. 2, condenar os erros. 3, corrigir as faltas. Corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então leva o homem à perfeição, né? As Escrituras levam o homem à perfeição, né? Você entende, né? Então, através das Escrituras, Bíblia, biblion, biblioteca é grego, né? Mas o correto
é chamarmos escrituras, sagradas letras, né? O que as escrituras fará? É o que eu tenho pregado, vai condenar os erros, corrigir as faltas, ensinar a boa maneira de viver e fará o servo de Deus preparado, perfeito para fazer todo tipo de boas ações. Então isso não vem através de... Você não vai atingir a perfeição, você não vai enxergar seus erros, suas faltas, você não vai aprender a viver a maneira certa de viver, e você não vai estar preparado para todo tipo de boas ações através de estatuto, regras, dogmas, tradições, normas de igreja, RI, regulamentos internos de igreja, nem através de filosofia, nem através de teologia, nem através de PhD em teologia, ou doutor em divindade. De nada serve esses cursos, porque um padre... Você já viu quantos anos um sacerdote, que se diz sacerdote católico, um padre, estuda? Até ter o diploma de filosofia para virar padre, para negar as escrituras. Ou esses teólogos, né, doutores em divindade, PhD em divindade. Então eles estudam, pegam o diploma lá, o canudo, vira pastor, né? Mas não ensina as escrituras. Aí você morre no erro, morre cheio de falhas, crendo em doutrinas erradas, heresias, coisa torta, né? De seminário, faculdade, de teologia, né? E não tem como você atingir a estatura do varão perfeito, né? Você me entende, né? Daí a importância de alguém vir e pregar a verdadeira palavra original, que é o que eu estou pregando. Mas você prega que o homem tem que usar vestido, né? As pessoas me chamam: você é coreano? Você é indiano? Você é muçulmano? Árabe? Você é judeu? Nada disso. Eu sou de Goiânia, Goiás. E por que você resolveu usar vestido? Eu li na Bíblia, estudando as escrituras, pesquisando, que o Criador Jeová foi o primeiro alfaiate, né? E eu acredito muito em Jeová, o Criador, que é o El Shaddai, Todo-Poderoso, é o Elion, o Altíssimo, Elohim, aquele que existe por si mesmo, o incriado, Adonai, Senhor meu, não? Eu acredito muito nele. Eu acredito que quando ele toma uma decisão, o Criador, quando o Criador faz algo, não, eternamente, nunca vai mudar, e ninguém vai fazer melhor do que o Criador. Igual o mundo cultural de hoje, o mundo moderno, não? Mas você está usando túnica, é coisa de 2000 anos. 2000 anos é coisa de 6.000 anos, gente. 2000 anos é pouco. Isso é coisa desde o jardim do Éden, antes de Deus e Jeová, o Criador, expulsar Adão e Eva do jardim do Éden. Ele os vestiu com túnica, né? Então, se o homem foi expulso, a mulher foi expulsa do jardim do Éden, vestido de túnica, quer dizer que para voltarmos ao paraíso, e Paulo, o apóstolo Paulo diz que o paraíso está no terceiro céu. 2 Coríntios 12, né? Conheço o homem, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado, era o próprio Paulo, né? Shaul, até o terceiro céu, e viu coisas que a homem nenhum é lícito dizer, né? Foi até o paraíso. É esse jardim do Éden, que antes estava ali entre Iraque e Babilônia. Porque no Iraque, na Babilônia, passa o rio Tigre e o Eufrates, mas está faltando 2 rios, né? Que vinha ali do Nilo, que é o Pison e o Gion. Não se acha esses rios na terra. Só tem o traço, o rastro
desses dois rios lá na Arábia Saudita, né? E os geólogos, os arqueólogos vê o rastro, porque de tanto pesquisar, eles vê pedras ali, materiais ali, que só pode ser de rios. Só que os rios foram extintos, o Gion e o Pison. E o paraíso também foi retirado da terra. E antes de ser retirado da terra, o Criador vestiu a Adão e Eva com túnica. E depois os expulsou, mostrando que no fim dos tempos, depois de 6.000 anos, quando o paraíso vai retornar à terra, nós só iremos entrar ao paraíso, o jardim do Éden, que o paraíso vai retornar. O mesmo Criador que retirou da terra vai trazê-lo de volta à terra. Isso ele fará, né? E ele expulsou Adão e Eva, né? Do paraíso vestido de túnica. Depois colocou anjos com espada de fogo, né? Querubins vigiando as entradas do jardim do Éden para o homem que estava em pecado, iniquidade, saber o certo e fazer o errado. A mulher que estava em pecado e iniquidade, que não era para ter provado o fruto proibido. O Criador diz: no dia que comer, certamente morrerás, porque tu és pó da terra. Em outras palavras, o Criador usou 18 elementos da terra para formar o corpo humano. E ao pó da terra você vai retornar, né? E retorna reis, presidentes, primeiros ministros, chanceleres, ditador. Fidel Castro não morreu aqui em Cuba? Não voltou ao pó da terra? Quem é que não volta ao pó da terra? Padres, pastores, os santos também, os kadoshis, né? Os homens e mulheres que pertencem ao Criador, único Deus e Jeová, voltam também. Os justos e os injustos, o justo e o ímpio, né? Os pagãos, todos têm que voltar. É uma sentença, e não me vem dizer, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão e Eva, de Adão e Eva. Tem. Se o seu corpo vai voltar ao pó da terra, ao cemitério, é uma sentença do jardim do Éden. Agora, devemos entender que o paraíso vai retornar. E do mesmo jeito que Adão e Eva foi expulso, vestido de túnica, é hora de voltar a usar túnica, homem e mulher. Isso não tem nada a ver com coreano, com árabe, muçulmano, islâmico, com Alcorão. Não tem nada a ver com o Paquistão, com a Índia. Não, com judaísmo. Isso tem a ver com o Criador Jeová, o primeiro alfaiate. Aqueles que amam a palavra de Deus, as sagradas letras, vão usar túnica sem dificuldade. Eu não disse que quando eu comprei minha primeira túnica, eu fiquei feliz? Eu não fiquei triste, né? Eu fiquei feliz. Minha mulher que não gostou, né? Você vai usar esse vestido, essa camisola, né? Na rua, né? Eu disse: vou. E por quê? Porque eu acredito na Bíblia, né? Eu acredito nas sagradas letras, né? Se você não crê, tem problema não, eu acredito. Se você não quer obedecer, não tem problema não, homem e mulher. Eu vou obedecer. Quando o filho do homem, Lucas 17:18, regressar, voltar à terra, achará Emonar, alguém que crê, alguém que é fiel a ele aqui no mundo, na terra? Com certeza ele vai encontrar. Eu não sigo o Alcorão, eu acredito na Torá, os 613 mandamentos da Torá, lei, Torá. Lei em hebraico, se você escrever lei e pedir pro tradutor aí eletrônico traduzir, vai dizer que lei quer dizer Torá. Mas eu não posso levar as pessoas a obedecer os 613 mandamentos, porque não há salvação aí na lei de Moisés, né? Esse muro foi derrubado, né? A Torá acabou, né? Mashiach não disse na cruz, nas 7 palavras, Yehoshua Mashiach diz: está cumprido. Ele cumpriu tudo. Hebreus 7, versículo 12, quando se muda-se o sacerdote, faz-se mudança na lei. Então ele podia mudar.
Não só ele, mas através de Paulo. Ele podia usar Paulo, Achali, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, para mudar. O Isaías 42, 21 diz que quando Mashiach viesse, ele iria engrandecer a lei. E veja que ele muda e engrandece. Os antigos disseram, Shemonte, Êxodo 21, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, né? Não combata o mal com o mal, vence o mal com o bem. Se te bater na direita, dê à esquerda. Se mandar andar uma milha, ande duas. Se pedir a capa, dê a túnica junto, né? A capa e a túnica. Não resistais o mal, assim sereis filhos do vosso Pai Celestial. Aí você diz, então o Deus Pai Yehová do Velho Testamento, Yahvé, Yehová, Elohim, El Shaddai, El Elyon, mudou? Ora, a Bíblia fala que quando muda-se o sacerdote, Hebreus 7,12, muda-se a lei, a Torá. Agora é a nova aliança que Irmial, o profeta Jeremias, Irmial disse que o Criador faria um transplante de coração, arrancarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, escreverei minhas Torá, a minha Torá, as minhas leis, mandamentos em vossa mente, e todos serão guiados por Deus e Jeová. E quem tem a unção do Ruach, Urash HaKodesh, não precisa ser ensinado por ninguém, porque a unção vai ensinar tudo, vai guiar. Quem é guiado por, você fala espírito, né? É latim, pneuma, espírito em grego é pneuma, melhor Ruach, Urash, né? Todos que são guiados pelo Urash de Jeová, Urash de Deus, o Espírito de Deus, você entender melhor, mas é latim, né? São os filhos de Deus, né? Então agora, nessa nova Torá, Brit Hadashah, nova aliança, ele vem morar dentro dos seus filhos e filhas, né? Tabernacular, né? Conosco, né? Por isso que a mulher vai usar o véu e na rua, em público, não vai mostrar um fio de cabelo, né? Como Paulo ensina em Coríntios capítulo 11. Ou se não cortar o cabelo tá bom? Não está bom, não. Paulo diz, se a mulher não se cobre com véu, 1 Coríntios 11, versículo 3, mande ela cortar o cabelo. Mande ela cortar seus cabelos. E se cortar os cabelos e rapar a cabeça é indecente, vergonhoso, que a mulher se cubra com o véu. O véu é o tecido. E é sinal dos anjos, 1 Coríntios 11, 10, e mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. São pontos. Já preguei 700 pontos. Quem é do Criador, o único Deus é Jeová, seja homem ou mulher, vai obedecer toda a Escritura. As 14 cartas de Paulo para entrar na glória, né? Para estar na ressurreição dos crentes no Mashiach, Temudim, né? Os discípulos, né? Shelof, né? Ou ser arrebatados, né? Os vivos, né? O que é um mistério, um segredo, a ressurreição dos que dormem, morreram no Mashiach, e a transformação dos vivos, né? Que vai encontrar os ressuscitados nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, 16, 17. E depois vai encontrar Adon no hebraico é o Senhor nos ares. Então, a noiva da palavra original, a Keilah, a comunidade, a congregação, ela encontra Mashiach nos ares, não na terra. E por que a noiva da palavra original tem que sair da terra, né? Por causa da grande tribulação, a ira de Deus, a cólera do Cordeiro que está chegando, né? E aí, gente, tem toda uma escatologia do cristianismo nessa hora. Presta atenção no que eu estou a pregar. O que eu estou a pregar não é o que católicos, padres,
não é o que protestante, luterano, anglicano, episcopal, metodista, presbiteriano, batista, protestantes estão pregando. Nem é o que os pentecostais da Assembleia de Deus, CCB, Igreja do Véu, Quadrangular, ou deuteropentecostais da Deus de Amor, Casa da Benção, o neopentecostalismo universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra, Videira, Luz para os Povos. O que eu estou a pregar não é o que eles pregam, não. O cristianismo tem uma escatologia. Tem pré-milenismo, pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-milenismo, meso-milenismo, pós-milenismo. O cristianismo tem essa escatologia, que quer dizer coisas do futuro, né? Inclusive, tem um documento aí, é real, gente. Essa guerra no Irã, contra a Pérsia, Israel e Estados Unidos, saiu um documento aí, não é brincadeira não. Eles estão dizendo, os americanos que são do cristianismo, protestante, cristão, que você estuda nos Estados Unidos, o Utah é Mormon. Cada região dos Estados Unidos tem um segmento. Os mormons são cristãos. Tem lugar nos Estados Unidos que é luterano, tem lugar nos Estados Unidos que é só batista. Se você quiser saber, né? Os Estados Unidos tem 50 estados, dependendo, por exemplo, você vai para Utah, né? Utah, você só vai encontrar mormon. Você vai para tal região, é só batista, tal região é só luterano. Você entende? É um país cristão. E Trump, saiu um documento do Pentágono que dizem que essa guerra é por Jesus, no Oriente Médio, contra a Pérsia e o Irã. Dizem que esta guerra é para trazer o Armagedon. Mas aí para mim eles erraram, porque antes do Armagedon tem que vir a guerra do Gog, né? Ezequiel 38, 39, quando o rei do norte, ou Gog, no extremo norte de Israel, vai juntar numerosos povos, e vai juntar a Pérsia, o Irã, Fut, a Líbia e Cuxi, Etiópia e Sudão, Somália, e vai invadir as montanhas de Israel, lá no leste de Israel, no Mar Morto, onde vai nascer um vale que os judeus, os israelenses não sabem onde será, mas vai nascer ali no Vale do Oberim, o Vale dos Viajantes. E aí a Rússia, que hoje luta contra a Ucrânia, ela vai cruzar o Mar Negro, o Estreito de Bósforo, Dardanela, entre Turquia e Grécia, acessar o Mar Mediterrâneo, acessar o Mar Morto lá, e vai para o leste do Mar Morto, e vai abrir lá um vale chamado Vale do Oberim dos Viajantes, e os israelenses, os judeus, vão gastar 7 meses enterrando russos, persas, iranianos, Fut, líbios, Cuxi, Etiópia, Eritreia, Sudão, Somália, fora aqueles povos que vêm do extremo norte lá, com Gog lá, Chechênia, Bielorrússia, aqueles Cazaquistão lá, tanto Cazaquistão lá, o Besquiscão, o Cáusaco, o Mar Báltico, eles vão descer. Isso aí não é a guerra do Gog e Magog depois do milênio. Essa depois do milênio, Satanás está acorrentado por 1000 anos durante o milênio no abismo, no lugar de tormento, e todas as suas vítimas estão no inferno, no abismo, no lugar de tormento, e Satanás aguarda a ressurreição das matérias. Aí a Bíblia diz que depois dos 1000 anos, como a areia da praia, as vítimas de Satanás vão se juntar para a guerra do Gog e Magog, que vem dos 4 cantos da terra. Aí Apocalipse 20. Mas essa guerra do Gog aí, que quem vai entrar nela, nem o Egito vai entrar. Egito não entra. Quem vai entrar é a Líbia, Fut, Cuxi, Etiópia, Sudão, Eritreia e o Irã, a Pérsia. É a Bíblia que diz isso. O Egito, porque o Gog é a Rússia. E a guerra do Gog é no Mar Morto, no leste de Israel. Já a guerra do Armagedon é as 2 bestas. Aí a Bíblia diz que a besta vai tomar o Egito, em Daniel 11:41. O Egito tem 112 milhões de habitantes hoje, mas ele não vai se aliar aos russos, não. Aos persas, à Líbia, aos do Sudão, Somália, Etiópia, Cuxi.
Não. O Egito cai nas mãos da besta para a guerra do Armagedon. Então o Trump está errado. O Trump não conhece Bíblia. O Pentágono não conhece Bíblia. Peter Hegseth, lá, o chefe do Pentágono, Departamento da Guerra dos Americanos, não conhece Bíblia. Se eles conhecessem Bíblia, eles saberiam que antes do Armagedon, a guerra das duas bestas contra Yehoshua Mashiach, que vem num cavalo branco, ele é o Rei dos Reis, se chama a Palavra de Deus, ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo, e ele vai descer ali no vale do Megido, ao norte de Israel, perto de Nazaré, o vale do Armagedon. Eles veriam que o Armagedon só pode vir depois da guerra do Gog. O Gog pode ser a qualquer hora, né? Você me entende? O Gog pode ser a qualquer hora. Mas eles já querem trazer Jesus. Você já imaginou isso? Donald Trump, um cristão da igreja presbiteriana, querendo trazer Jesus à terra, indo guerrear contra o Irã, a Pérsia, por causa de gás, por causa de petróleo, por causa do Estreito de Hormuz, por causa do seu interesse imobiliário, fazer uma riviera, um resort em Gaza. Gaza é dentro de Israel, de frente ao mar Mediterrâneo. Ele quer trazer Jesus ao Armagedon. Ele não entende de Bíblia não, gente. Ele pode entender de bilhões, ganhar bilhões com imobiliária, né? Com criptomoeda, sua família, né? Família de Donald J. Trump, mas Bíblia não conhece não. Está errado. Os judeus já querem trazer o Mashiach, e o Herbert de Lubavitch, né? O único judeu que tem um feriado anual em Nova York, né? O Herbert de Lubavitch, Menel Wilson, em 1984, e o judaísmo ultra-ortodoxo considera esse Heber a 7ª encarnação do Mashiach. Maimonides também é uma encarnação, né? São 7 Heber, né? Esse último, que em 1984, Benjamin Netanyahu se encontrou com ele em Nova York, ele disse o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel hoje: você vai apresentar o Mashiach, viu? Você será o último primeiro-ministro de Israel. Você trate de apressar as coisas. Mente demais da conta, gente. O primeiro-ministro de Israel mente demais da conta. Tem 39 anos que ele está dizendo que o Irã está a um mês de fazer uma bomba atômica. Bomba atômica é difícil de fazer, não? Se os Estados Unidos invadissem o Irã, tomassem o Irã, seria igual Saddam Hussein no Iraque. Cadê as armas de destruição em massa, não? E ele convenceu Donald J. Trump e o exército americano a atacar o Irã, né? É claro que Donald J. Trump quis atacar o Irã porque o Irã é um inimigo a ser removido para ter sucesso na Riviera, no resort em Gaza, nos cassinos, nos arranha-céus, os grandes prédios, né? Na cidade tecnológica, ou cidades tecnológicas, né? Que Donald Trump, com esse acordo de paz com o mundo árabe, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Egito, junto com Israel, até a Turquia entrou. Isso começou no dia 15, a primeira fase, 15 de outubro de 2025. Agora, no mês passado, no encontro em Davos, na Suíça, ele lançou a segunda fase. E chamou 60 países, mas para participar, porque é uma segunda ONU, né? Ninguém respeita mais a ONU. O Trump está criando uma ONU 2.0. Qualquer país, para entrar, tem que dar $1 bilhão, né? O Putin disse que daria. Esses sheiks aí, reis do mundo árabe aí, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Dubai, essas famílias árabes, o que é $1 bilhão para eles? Não é nada. Eles não estavam dando aí avião de presente para Donald J. Trump e o Emirados Árabes, avião de $200 milhões de presente, de regalo.
Então, o acordo está valendo, gente. É que o Irã é o último inimigo no mar Mediterrâneo ali, no Oriente Médio, que os Estados Unidos querem se livrar. Mas vai destruir o Irã? É a pergunta. Como vai terminar essa guerra aí? Trump diz que é uma guerra de 4 semanas. Acho que hoje já tem 20 dias de guerra, né? Vai terminar essa guerra quando? O que vai virar disso aí? Ninguém sabe. Só se sabe que o Irã, a Pérsia, é bíblico. A Arábia Saudita é bíblica. Está lá em Ezequiel 38, né? Dadá e Sabá, né? Que quando a Rússia vier, o Gog vier, o rei do norte vier, a Arábia Saudita vai perguntar aos russos. Está escrito aí. O que é que você veio fazer aqui no Oriente Médio? Ó Gog, rei do norte. A Rússia vai responder: eu vim por causa das riquezas do Mar Morto. Que as guerras agora é por minerais críticos e raros. A guerra na Ucrânia é por minerais. Se brincar, o Brasil também pode ser invadido, né? Não vemos aqui o Ronaldo Caiado já fazendo um acordo com Donald Trump para os minerais críticos raros do estado de Goiás? Os Estados Unidos querem os 16 elementos raros, críticos, né? Porque é com isso que se faz bomba atômica, urânio, mísseis, bombas, né? É um tempo de guerra, né? E isso vai acontecer, gente. Já está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo no Irã. O Irã é petróleo, gás, né? Os Estados Unidos querem controlar. Não bastasse a Venezuela aqui, que tem a maior bacia de petróleo do mundo. Donald J. Trump, Estados Unidos, sequestrou Maduro. Hoje a Delcy Rodrigues é um fantoche na mão dos Estados Unidos. O Trump diz: eu é que sou o ditador, o petróleo da Venezuela é o meu. Não bastasse os Estados Unidos ter o petróleo da Venezuela numa mão, agora quer o Estreito de Hormuz na outra mão. Tudo isso para estrangular a China. Para estrangular a China. Mas será que vai conseguir estrangular a China? A Bíblia diz que quando tem que vir a guerra do Gog, e aí Israel 7 meses enterrará os soldados russos, persas, líbios, do Sudão, Somália, dos numerosos exércitos lá do Mar Negro, do Mar Báltico, né, do Cáucaso. Israel vai enterrar 7 meses ali, porque aí Jeová vai derrotar o Gog e as nações, confederações de nações que vêm com ele. E Jeová só vai dar um trabalho para os judeus. Vocês vão gastar 7 meses enterrando corpos, cadáveres, no vale do Oberim, dos passeantes, no vale do Oberim dos viajantes, ao leste do Mar Morto. Eu vou dar um serviço para vocês, judeus. Eu vou colocar vocês para ser coveiros. Vocês vão enterrar cadáveres por 7 meses. Vão queimar as armas desta guerra por 7 anos. Eu vou lhe dar esse serviço. Está na Bíblia, Jeová dizendo. Os judeus vão virar coveiros. Vocês não têm capacidade de vencer, eu vou vencer por vocês. Porque Israel é o palco do fim do mundo. Do Gog vinha a Rússia com a sua confederação de nação, mas Israel também é o palco onde a besta do mar e a besta da terra, o paranormal, vão estar ali, né? Paulo diz que o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, segundo Tessalonicenses 2, ou na 1:14, diz que o conselheiro de Belial, o maquinador do mal, aquele que quer fazer o mal contra Jeová, o Criador, né? Ele vai se sentar em Jerusalém. Vai, porque é profético. Ele vai reinar desde Jerusalém por 42 meses, 1260 dias. Eu estou falando da guerra do Armagedon agora, da besta, né? Vai conquistar o Egito, a Arábia Saudita, Israel,
Síria, Turquia, Líbano, Iraque, Irã, até na África do Norte, vai se ajoelhar perante ele. A Bíblia fala em Daniel 11, 41, 42, a Líbia vai ajoelhar, a Cush, Etiópia, vai ajoelhar, e a Pérsia e o Irã vai ajoelhar perante a besta. O único país que vai escapulir das mãos da besta é Jordânia, os filhos de Esaú, Esaú, Moabe e Amon. É o único país que vai escapulir das mãos da besta. Leia Daniel 11, 41. Se você achar que eu estou inventando isso, vai conferir nas escrituras. Em Jerusalém, o templo, o terceiro templo, o Beit HaMikdash vai ser construído, e a besta vai se sentar no templo de Deus. Vai querer parecer Deus. Vai querer tentar tomar o lugar de Jeová, o lugar do filho, Yehoshua, e vai exigir adoração sob pena de morte, né? A Bíblia diz que vai ser decapitado quem recusar adorar a besta, receber a marca da besta na mão, na testa. Quem não adorar a imagem da besta. Gente, você sabe o que é ser decapitado? Degolado é quando alguém corta o pescoço de alguém e não separa a cabeça do corpo. Se ficar uma pelinha, foi degolado. Decapitado é igual a guilhotina, é igual na Arábia Saudita, que executa por decapitação com espada, ou seja, a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. A Arábia Saudita do príncipe Mohammed bin Salman faz isso. E sabe onde é que eles fazem isso? No centro da cidade, no meio da rua. Coloca um capuz preto, veste a mulher, o homem que vai ser decapitado de preto, e corta, o soldado corta com aquela espada do Islã torta, assim, ó, no meio de todo mundo, para todo mundo ver e temer a realeza, temer o Islã, temer o Corão, temer as leis da Sharia, que a Arábia Saudita faz. Você está pensando que Donald Trump defende direitos humanos? Olha a Arábia Saudita matando, tem pena de morte, mas é aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostam do Irã. O Irã mata enforcando, né? Na forca, né? A Arábia Saudita mata como Maomé matava, cortando, separando a cabeça do pescoço. E não é eu que digo, não, é a Bíblia que fala isso. Lê Apocalipse 20, versículo 4, diz a Bíblia que as almas dos que foram decapitados por não adorar a besta, a imagem da besta, e nem receber a marca da besta na mão e na testa, ressuscitaram e reinaram com Mashiach 1000 anos. É a grande multidão do Apocalipse, o capítulo 7, né? Quem são esses? De todas as raças, tribos, línguas e nações, e de onde vêm eles? Eles vêm da grande tribulação. Eles foram decapitados, né? Isso aí é o quê? É o cavalo verde, verdoso. É o montador. Apocalipse eu não li aqui. O montador se chama morte. O Islã mata. O Islã não tem dó de matar judeus, não. Mohammed escreveu no Corão: a hora final não vai chegar até que os judeus sejam mortos. Então você pensa que vai haver acordo, você está enganado. Pode haver um acordo de 7 anos, mas o Islã vai quebrar o acordo. Na metade, nos 3 anos e meio, vai começar a matar, né? A besta, né? Então nós estamos aqui, gente. Resolveram mexer com escatologia. Escatologia quer dizer eventos futuros. A guerra, Pentágono, o Departamento da Guerra, quer trazer Jesus. Quer trazer o Armagedon, mas antes do Armagedon vem o Gog. Vão mexer com a Rússia. Primeiro não é a besta. Primeira besta do mar, um califa, não? Um sultão, não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vai haver a Rússia, o Gog, o rei do norte, não? Vão mexer com a Rússia, que tem aliança militar com o Irã, com a Pérsia, não? Que está fornecendo tecnologia e abasteceu o Irã com armas, né? A Rússia, a China, não?
Então, vemos os cristãos protestantes, evangélicos, pentecostais, americanos, do Império dos Estados Unidos da América do Norte, querendo trazer Jesus e o Armagedon. Se esqueceram que antes do Armagedon é a guerra do Gog, né, que envolve a Pérsia e o Irã. Vai envolver a Líbia, e vai envolver o Sudão, a Somália, a Etiópia, Cush, né, e as nações do extremo norte. Estão planejando provocar a guerra do Armagedon, mas primeiro vem o Gog, né? Você entende? Essa é a escatologia do cristianismo, não é bíblica. Porque a verdadeira escritura não cita Jesus. Jesus é um nome italiano latim. Nem Pilatos colocou a placa lá no Calvário, na cruz. Pilatos não colocou Jesus, colocou Inri, não? Em hebraico, grego e latim. Este é Yehoshua, chamado o rei dos Ihudim, né? Porque o J não existe, ele nunca escreveu Jesus. Paulo nunca pregou Jesus. Shaul, Kefa, que você chama de Pedro, nunca pregou Jesus. Você fala João, mas é Yehoanã, nunca pregou Jesus. E Jacó, você fala Tiago, mas é Jacó, nunca pregou Jesus. E quem colocou o nome no filho que iria nascer da Virgem, não foi a Virgem Míria, que se chama de Maria, a Virgem Míria, nem o carpinteiro, o que não é pai biológico, o Yosef. O nome, quem colocou foi o Malar, o mensageiro Gabriel. Ele diz, ponha, Matitial 1:21, põe o nome do menino de Yehoshua. Porque Yehoshua tem Yod-He-Vav. Ele salvará o povo de Israel dos seus pecados. O nome não foi escolhido pela Virgem. Ou pelo carpinteiro. Não. Esse nome vem do céu. E ele já estava no Velho Testamento, lá em Bedimibar, Números 13, desde o profeta Moisés, em Números 13. Ele alterou o nome do filho de Nun, Benu, não é Josué, é Roché, Oséias. Ele adicionou o Yud ao nome Roché, e aí quando você abre o 6º livro da Bíblia, em hebraico, está escrito Yehoshua, que quer dizer Yehová salva, porque o nome Oséias significa salvação, mas o nome foi alterado no hebraico. Aí quando veio os gregos, Alexandre o Grande, a Bíblia grega, do hebraico para o grego, o Velho Testamento, a Septuaginta, os gregos arrancou a letra do nome Yehoshua, aí ficou Yeshua, né? Mas Yeshua não salva, porque está faltando letras do tetragrama. E os judeus no Talmud retirou mais letras de ódio. O ódio deles contra Yehoshua, o filho de Yehová, Yod-He-Vav-He, Yehoshua, Yod-He-Vav, o trigrama, né? Os judeus colocou Yeshu, arrancou mais letra e colocou Yeshu no Talmud, nos 63 livros da Torá oral dos judeus, do judaísmo, né? Mas eu estou aqui pregando o nome completo, Yehoshua. Não está faltando nada não, nem uma letra, nem uma peça. É o nome completo. Então, veja só, a escatologia, os eventos futuros, os Estados Unidos quer provocar a vinda de Jesus e o Armagedon, mas eles vão ver que o que vem agora é a guerra do Gog. É a Rússia que vai entrar na guerra, né? A Rússia, o Gog, o rei do norte, que tem aliança com a Pérsia e o Irã, aliança militar, né? Que abastece de tecnologia e armas. Vem primeiro o Gog. E lê Ezequiel 38 e 39 e lê Daniel 11. Daniel 11 é a besta. É o califa, é o assírio, é o chifre pequeno. É o antimachique que você chama de anticristo. Você lê lá que ele vai tomar o Egito. Você lê Ezequiel 38 e 39, você vê que o Egito não entra na guerra do Gog. O Egito não entra. Entra a Líbia, Cush, Etiópia, Sudão, e entra a Pérsia e o Irã. O Egito fica fora. O Egito será tomado pela besta
para a guerra do Armagedon. São duas guerras, gente. E algumas nações participam da guerra do Gog e outras nações participarão da guerra do Armagedon. É tão distinto isso. É tão separado isso. E o Armagedon é no norte de Israel e o Gog é no leste, no Mar Morto, né? O Armagedon é no norte, lá próximo à cidade de Nazaré. Que a Bíblia não deixa erro, nem geograficamente falando. Mas você quer confusão? Quer confundir, trocar as bolas, trocar as peças do quebra-cabeça? O problema é seu, não é meu não, mas não vai encaixar. O que Donald Trump está tentando fazer não vai encaixar. Ele pode provocar outra coisa. Não Armagedon. Armagedon, quem vai provocar ele é a besta do mar com boca e mandíbula de leão. Apocalipse 13, versículo 2, é o Iraque, a Babilônia. Pés de urso é a Pérsia, o Irã. Parece um leopardo, uma pantera é a Grécia, a Europa. E o dragão lhe dará o seu trono, é a Turquia. Pérgamo, mas hoje é Pergama, na Turquia. Então a Bíblia, ela dá esse tanto de informação, é como se desse as peças do quebra-cabeça para ninguém montar errado. O que não encaixa, não encaixa, não vai encaixar nunca. O que encaixa, encaixa, encaixa com facilidade. Quem quiser pregar errado, que pregue. Quem quiser ensinar os outros a ser porco, quem é sujo, se suje mais ainda. Até onde eu sei, quem se suja é o porco, na lama da lavagem, da lama do chiqueiro. Então, você prega Jesus. No latim, Jesus, no italiano quer dizer porco. Quem é sujo, se suje mais ainda. Prega Jesus, no hebraico, Jesus é cavalo. Prega o Deus cavalo, o Deus porco. Agora, quem quer ficar limpo, que se limpe mais ainda. Então eu prego Yehoshua, Mashiach, que quer dizer Yehová salva. Aí você decide. Porque aqui envolve doutrina. Você entende? Então, os judeus, o Israel lá, o Likud, o sionismo político, o partido político do Benjamin Netanyahu, a Knesset, o parlamento lá dos deputados de Israel, querem o terceiro templo. O Smotrich, ministro das finanças, Ben-Gvir, ministro da segurança, Israel Katz, ministro da justiça de Israel, eles querem o terceiro templo. Até o Pentágono aí, o Peter Hegseth, ele quer o terceiro templo. Tem até um vídeo dele dizendo os milagres de Israel, 48 a independência, 67 a guerra dos 6 dias. Acho que 2017 Donald Trump colocou a embaixada em Jerusalém e ele disse que a próxima coisa é construir o terceiro templo. Não é o que o Herbert de Lubavitch Menel Suíço disse para Benjamin Netanyahu? Apresse as coisas. Está muito atrasado, muito lento, apresse. Por que a guerra em Gaza, a guerra de Israel em Gaza? Por que a guerra de Israel contra o Líbano? Por que a guerra de Israel contra a Síria? Por que a guerra de Israel contra o Iraque? Por que a guerra de Israel? Israel atacou o Catar. Por que a guerra de Israel contra o Irã, a Pérsia? É para apressar. Porque os Estados Unidos estão nessa. É o pedido do Rebbe de Lubavitch, Menel Suíço, né, que é chamado de a sétima encarnação do Mashiach. É para apressar. E nessa pressa de Israel, Israel vai trazer o Mashiach? O verdadeiro não. O verdadeiro Mashiach, Israel crucificou no Calvário, na cruz, no Monte Caveira, no Monte Gólgota. É Yehoshua. Colocou coroa de espinho, pregos na mão, nos pés, uma lança furou seu peito, seu coração. Bateram nele com um chicote de ossinhos de carneiro, bolinha de chumbo. Aquilo rasgou sua pele, seus ossos podiam ser vistos e até contados, seus ossos, né? Rejeitou o rei dos Iudim, dos judeus, o verdadeiro rei, porque ele disse a Pilatos: eu nasci rei. Você é o rei dos judeus? Nasci para ser rei, mas meu reino não é desse mundo, não. Meu reino ainda virá.
E Israel gritou lá no julgamento do governador Pilatos romano, lá, o governador a serviço de Roma: nosso rei é César! Não temos nenhum Yehoshua, rei dos judeus, não! É César! Se você não crucificar, você é inimigo de César! Deixou Pilatos numa situação difícil. Pilatos teve que lavar a mão numa bacia, porque ele disse: eu não vejo nenhum mal nesse homem, esse homem é inocente. A mulher de Pilatos, Cláudia, disse para ele num sonho: eu sonhei com esse justo aí. Dá de mão, sai disso, você vai entrar numa enroscada. E o William Brandt diz que Pilatos se suicidou na Suíça, porque ficou louco, tentando tirar o sangue do Mashiach da mão dele, né? Pulou dentro de uma lagoa lá. Diz que todo ano, quando comemora o aniversário do suicídio, da morte de Pilatos, essa lagoa na Suíça muda de cor, né? Ou seja, empurraram Pilatos, os judeus, o judaísmo, fariseu, saduceus, zelote, essênios, herodianos, sinagogas, sumo sacerdote, levitas, escribas, e empurraram o governador Pilatos por uma fria. Por uma enroscada. Pilatos entrou numa fria. Nem lavando as mãos resolveu o problema. E você também que me escuta nesta hora, quando eu prego a verdadeira palavra de Deus, você acha que você pode lavar as mãos? Escutar o que eu estou a pregar e ficar neutro? Sair fora? Sair de fininho? Não. Ele está pregando bem, mas eu não quero me comprometer com isso, não. Aqui ninguém fica neutro, não, gente. Aqui ninguém fica em cima do muro, não. Ou você aceita, ou você rejeita. É claro, vai haver rejeição. Se aceitar, não diz a Bíblia, 5 virgens. 5 virgens sábias, prudentes. Entrou à meia-noite, a porta fechou, entrou para a festa de núpcia, as bodas do cordeiro. O que é boda do cordeiro? O que é boda do cordeiro? O que é festa de núpcia, gente? É o casamento. E poderá haver o casamento, a festa de núpcia, o casamento, a cerimônia de casamento, sem arrebatamento? Não. A Bíblia diz: os ressuscitados, nós encontraremos eles nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E seremos arrebatados, encontraremos os ressuscitados nas nuvens, e depois encontraremos Adão no hebraico é o Senhor, nos ares. Então, a noiva da palavra original, gentílica, não vai encontrar com Yehoshua Mashiach na terra, é nos ares. Não vai encontrar com os ressuscitados na terra, é nas nuvens. O que isso quer dizer? Tem que subir. Se quiser ver os ressuscitados, tem que subir. Se quiser ver Adon e Yehoshua Mashiach, o Adonai tem que subir, gente. Agora, só há salvação para cima. Só tem salvação para cima. Por isso que eu estou pregando que não tem salvação em 4 paredes, em igreja, em organização religiosa, em denominação. É para cima, é como Enoque, é como Elias, né? Na carruagem de fogo com um cavalo de fogo. Se alguém ver, vai dizer que foi OVNI, né? UFO, alienígena, ET, né? Se alguém vê alguém sendo arrebatado, vai dizer foi UFO, alienígena, extraterrestre, foi um disco voador, uma carruagem com cavalos de fogo, em um redemoinho, que arrebatou o profeta Elial. Eu não sei se o mundo verá. Eliseu viu, né? Quem sabe o mundo verá e vai espalhar a notícia, né? Foi UFO, ET, alienígena, extraterrestre, que o mundo está propenso a crer em ET, né? Mas foram os anjos, né? Os malaus mensageiros, né? Veja, os cristãos querem provocar a vinda de Jesus, o Donald Trump, o cristianismo e o Armagedon. Mas primeiro tem que vir o Gog. Os judeus querem construir o 3º templo, gente, para provocar a vinda do Mashiach. Mas aí é o falso Mashiach. É o anti-Mashiach. Constrói o 3º templo.
Paulo disse, é a besta, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o perverso que vai se sentar lá. O Trump está tentando provocar a vinda de Jesus, Armagedon, ele pode provocar a guerra do Gog, né? O Israel quer provocar a vinda do Mashiach, construir no terceiro tempo, vai vir a besta. Não é do jeito que os Estados Unidos, Israel planeja, não. Não é do jeito que americanos, o Império Americano e o judaísmo planejam, não. Não é do jeito que as igrejas e a sinagoga, igreja cristã, cristianismo, cristandade, irmãos cristãos, mulheres cristãs, o cristianismo, cuja mãe é o catolicismo, vai provocar a vinda de Jesus. Vocês vão provocar a Rússia, o Gog. Vai construir terceiro templo. Vai implodir, derrubar, retirar, remover, desconstruir, desmontar o domo da rocha e constrói terceiro templo. Vocês vão ver o antimachia, as igrejas chamam de anticristo. É o antimachia sentar no terceiro templo, porque Paulo diz, o homem do pecado, o iníquo, né, vai se sentar no templo de Deus e vai matar quem não adorar ele. O que os Estados Unidos tentar fazer, vai sair o tiro pela culatra. O que os judeus de Israel, Tel Aviv, Jerusalém tentar fazer, o tiro vai sair pela culatra. Vai dar errado, gente. Vão trazer o mal. Eles não sabem com quem que eles estão mexendo. Vai mexer com o Oriente Médio, mexe com o Irã, mexe com a Líbia, na África do Norte, mexe com a Etiópia, mexe com a Pérsia, o Irã. Vocês estão mexendo, Estados Unidos e Israel estão mexendo com coisa da Bíblia, com profecia. E não vai sair nos planos que eles estão planejando, não. Então eu mostrei aqui o que Trump quer e o que Benjamin Netanyahu quer, mas eu devo terminar minha pregação mostrando que os que estão sendo provocados, e não começou guerra nenhuma, que é o Irã, a Pérsia, os xiitas, o povo que segue o Alcorão, os islamitas, os muçulmanos, estava quieto. Israel, Estados Unidos e Israel estão provocando. Eles também têm uma escatologia. Eles também têm uma escatologia para agora. E qual é a escatologia do xiita, alauíta, sunitas, que são os árabes, né? Os países árabes? Qual é a escatologia? Eles esperam o El-Merdi, né? O Mardir, espera o Mardir. E eles têm lá uma profecia no Alcorão chamada Curazã, que do leste, Afeganistão, Iraque, Irã, virá um exército de bandeiras negras. E Mohammed disse aos Kut, né, quer dizer Jerusalém, no Alcorão. Maomé disse, quando vocês verem um exército vindo do leste, Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque, o mundo árabe, né, o mundo sunita, xiita, ainda que você tenha que rastejar seu rosto no gelo, entre nesse exército de bandeiras negras, porque o Mahdi vai aparecer nessa hora. Por que o Irã bombardeia Omã, o Bahrein, a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes? Por que o Irã bombardeia o Kuwait? Por que as bombas do Irã estão chegando na Turquia? O que o Irã quer, gente? Bombardeando aí 14 países, o mundo árabe. O Irã quer provocar a vinda do Merdi, né? O Al-Mardi, o Mardi. O Irã sabe o que está escrito no Alcorão. Que o Salvador do Alcorão não é isso, que quer dizer Jesus. O Salvador é o Mardi, ele é que vai ser o homem que vai trazer a justiça segundo Mohammed. Eu estava vendo uns vídeos agorinha ali do mundo árabe, né? Só cavalo verde com um personagem verde. É do jeitinho que o Apocalipse diz, né? Que a cor verde está na bandeira do Irã. Da Palestina, da Arábia Saudita. Então o Irã também não provocou essa guerra.
Quem atacou primeiro, o ano passado, na Guerra dos 12 Dias, foi Israel, e os Estados Unidos finalizou. Nesta guerra que começou no dia 28 de fevereiro, o Irã não atacou. Foi atacado. Aí o Irã está vendo, a Pérsia, os xiitas, são 250 milhões só de xiitas lá. 90 milhões de habitantes no Irã. 60% é osso do Iraque é xiita, né? Já que os Estados Unidos, Israel e os Estados Unidos estão provocando, o Irã também resolveu provocar. Ontem o chanceler da Arábia Saudita disse que vai atacar o Irã. O chanceler do Catar disse que vai atacar o Irã, porque o Irã está atacando eles. Eles dizem, então se o Irã nos ataca, nós temos o direito de defender. É igual o Irã falou. Se Israel nos atacou, os Estados Unidos nos atacou, então o Irã tem o direito de defender. Só que o Irã tem um plano. Porque o Irã não é cristão e nem judeu do judaísmo. O Irã é muçulmano. O que o Irã está fazendo? Bombardeando os países, 14 países. Ele quer provocar uma profecia do Alcorão. Ele quer provocar o Curazã, o exército de bandeiras pretas, que Mohammed falou que vai se juntar, e aí o Mahdi vai aparecer. Só que Mohammed também fala de um Dajjal, né? Um homem caolho, um olho só, cabelo encaracolado, pernas finas, com a risadinha, que vai ser um paranormal, vai trazer chuva, vai ressuscitar mortos, vai caminhar sobre as águas, vai resolver o problema da fome, mas tudo com milagre. Se isso vier, isso que é um judeu, né? O Dajjal, o anticristo islâmico. Se isso aí vier, para mim isso aí não é outra coisa a não ser a segunda besta, o homem paranormal. Apocalipse 13, 11. E vi uma besta se levantar da terra com 2 chifres, parecia um cordeirinho, mas falou igual um dragão. E tinha poder de fazer fogo cair do céu e fazer milagre. Como diz lá em Apocalipse 19, 20. No Armagedon, Mashiach vem num cavalo branco, Yahushua Mashiach, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O verbo, a palavra de Deus, aquele que está escrito nele o nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele vem, Apocalipse 19, 20, que ele vai capturar a besta e o falso profeta vivos. Então eu vou chamar a besta de El Mahdi. E eu vou chamar o falso profeta de o Dajjal. Porque esse Isa, Alá Salam, que o Islã diz que é o filho de Maria, diz que é Jesus Cristo, diz que vai descer em Damasco, na grande mesquita, com suas mãos, as 2 mãos apoiadas nas asas de 2 anjos, e ali vai encontrar com o Mahdi, né? E aí os 2 vai para Jerusalém derrotar o Dal. Nós sabemos que o verdadeiro filho do Deus Criador, Yehová, é Yahushua Mashiach, não é Jesus. Jesus é mito, é criação da Igreja Católica. O Isa, mesmo o Alcorão dizendo que acredita que o Isa nasceu da Virgem, mas Alá não tem companheira. Acho que é Alcorão capítulo 6, versículo 101. Alá Akbar, Alá o grande, o misericordioso. O Islã diz, ele nunca foi gerado e não gerou filho. É o capítulo 112 do 4, né? Capítulo 4, versículo 157, 158 do Alcorão, Surata, né? Diz que Alá nunca foi gerado e também nunca gerou filhos. Mas o Deus da Bíblia, Yehová, tem um filho. E não tem só um filho, não. Ele tem um filho unigênito, que é Yehoshua, que ele enviou para tirar o pecado do mundo, o cordeiro, para morrer na cruz. Mas Jó 38, versículo 7, o Criador Yehová perguntou para Jó, Iov no hebraico. Ô Iov, Jó, você fala Jó, mas é Iov. Aonde você estava quando eu criava a terra, os alicerces da terra? Quando as estrelas, né, os anjos, cantavam alegremente, os malá, os mensageiros, os anjos. E quando todos os filhos de Deus regozijavam, rejubilavam juntos na criação, onde você estava, Iov? Ou seja, você vai ver na Bíblia que Deus, Pai Jeová, só tem um filho unigênito. E o Pai mora dentro dele.
Eu e o Pai somos. Plural. Não, eu não tenho medo de pregar a Bíblia não, gente. Eu e o Pai. Existe o Pai e existe o Filho. E Mashiach diz, eu e o Pai somos. Plural. É plural. Somos um. Um quê? Um único Deus. Não duas pessoas. Uma dualidade. Não a primeira pessoa, a segunda pessoa e terceira pessoa da Trindade. Não existe 3 pessoas, 2 pessoas. O Pai é Espírito, gente. E Mashiach é o corpo, é a pessoa do Pai, onde o Pai vive dentro. Eu e o Pai somos, plural. Deus só tem um Filho unigênito que ele mora dentro dele. Só que a Bíblia fala que os filhos de Deus, eu não sei quantos são, já existia antes da fundação do mundo. Então Deus tem um unigênito, que é Yehoshua, o Mashiach, mas Deus também tem seus filhos e filhas, que já existíamos antes de ficar 9 meses na barriga da mãe, antes de estar nos rins, nos lombos dos nossos pais carnais aqui na terra. Nós já existíamos na eternidade. Não é eu que digo, leia a Bíblia, as escrituras em Iov, Jó, capítulo 38, versículos 7 e 8. Então, se o Alcorão, Mohammed, os muçulmanos têm dificuldade de acreditar que o único Deus, lá eles falam Allah, né? Allah Akbar, Allah o misericordioso, Allah o grande. Mas aqui na Bíblia ele é Yehová, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Hashem, Elohim. Se o Islã, os muçulmanos têm dificuldade de acreditar que Mashiach, Yehoshua, foi gerado pelo Pai, Deus Pai na eternidade. E se eu disser para os muçulmanos que na eternidade Deus não tem só um filho, ele tem um filho unigênito, mas ele tem talvez milhares, eu não sei se chega a milhões, milhões de filhos, que antes de estarmos 9 meses na barriga da mãe, antes de estarmos nos lombos, nos rins dos nossos pais carnais, os quais casaram e gerou o corpo, o nosso corpo na madre, no útero da nossa mãe, e lá ficamos 9 meses na barriga da nossa mãe. Mas antes de estarmos na barriga da nossa mãe, nos lombos, nos rins dos nossos pais carnais, a Bíblia diz que na eternidade nós já existimos. Ou seja, nós não somos temporal. Aqui é cromos, não? São 3, aí é grego, cromos, aion. São palavras gregas. É melhor falar eternidade. Nós estávamos na eternidade. O que o Islã vai fazer? Eles não aceitam que Deus pode ter um filho, e Deus talvez tinha milhões lá na eternidade. E aí viemos para a terra. Para quê? Para manifestarmos a palavra. A única coisa que o Pai Celestial espera de mim, de você, se você é um filho de Deus, é que você defenda a palavra do Pai, o que está escrito na Bíblia. Que você, mulher, use o véu em público, saúde com um beijo kadosh santo. Que você, homem, use vestido, túnica. Que você, homem e mulher, seja mergulhado nas águas, imergido em nome de Adon e Yehoshua Mashiach, em hebraico, porque esta é a palavra original. E você pare de pagar dízimo a pastores, porque a Bíblia diz que quem pode estabelecer e receber dízimo é os levitas. Uma das 12 tribos de Israel, Hebreus capítulo 7, versículo 5. Nas outras 13 cartas de Paulo, ele nem toca na palavra dízimo, nem fala de dízimo. Quem vai defender a palavra? A palavra escrita, que é a palavra do Deus Pai Yehová. É isso que ele espera de nós aqui na terra. Não quero saber se você é goiano, mineiro, baiano, paulista, carioca, venezuelano, boliviano, americano, canadense, russo, francês, alemão. Eu não quero saber quem é você e de onde você
A única coisa que eu acredito que Deus quer saber e quer ver é uma filha do único Deus e Pai Jeová. É um filho do único Deus e Pai Jeová defender a palavra original. Quem vai defender? Porque, gente, vai dar tudo errado. A escatologia do cristianismo, dos protestantes, dos cristãos americanos, isso aí vai provocar o Gog, a guerra do Gog. Esse terceiro templo vai provocar a vinda do antimachia, cujas igrejas chamam de anticristo, e vai ser o Mahdi do Islã. E o Dajjal, aí o paranormal que vai fazer milagres, né? Que Muhammad leu a Bíblia e saiu mudando, criando novas narrativas. Então o Islã espera isso. Então está mexendo com profecias. No final das contas, é a Bíblia, as escrituras, as profecias da Bíblia que vai se cumprir. É o que eu estou vendo aqui nesta hora. No final das contas, Jerusalém vai ser o centro, o palco do novo governo mundial, que é a besta, né? Vai ter terceiro tempo? Vai ter vaca vermelha? Já tem. Vai ter uma besta sentada lá em Jerusalém no terceiro tempo? Vai ter um paranormal fazendo milagres de mentira? Vai! Isso vai vir de onde? Do cavalo verdoso. Tanto o Mahdi como o Dajjal e Jesus. Jesus não existe. O hebraico não tem a letra J. Isso é um mito. Um mito do Islã e um mito do cristianismo. Eu acredito no hebraico. Eu acredito em Yehoshua, o filho de Jeová. Então isso aí, no final das contas, essas guerras, isso aí vai unir. Vai acontecer coisa, vai unir sunita, xiita, lauíta, salafita lá do Egito, né? Irmandade muçulmana. Vai unir o Daesh, Estado Islâmico, Al-Qaeda, terroristas, né, do Islã, Hamas, Al-Qassam, Hezbollah. Isso aí vai unir tudo, gente. Nós estamos diante de um quadro, né, jamais visto. Um quadro jamais visto. Né? Você me entende? A última coisa aqui para encerrar a pregação. No tocar o que está escrito aqui? Não, é o sétimo reino. E Apocalipse 17. O anjo mensageiro lá, Malá, disse para Jehoanã, que se chama de João, que a besta tem 7 cabeças. 5 já caíram. Quem é? Veja só quem é aqui, ó. Egito, Assíria, Babilônia, Iraque, Pérsia, Medos Pérsia, Irã e Grécia, com Alexandre o Grande. Essas são as 5 primeiras cabeças. O anjo disse para Jehoanã: uma existe, é Roma, que era a 4ª besta, né? Com dentes de ferro e garras de bronze. O que aconteceu com esse sexto que existia? Roma não existe mais. Os Césares, né? Augusto César, Júlio César, Nero, Diocleciano, Adriano, Cláudio. Acabou. Mas dessa 4ª besta, Daniel capítulo 7 disse que iria se levantar 10 chifres. Então o Império Romano não existe. Mas 10 chifres estão aqui. E 5 chifres é o BRICS. Vai ver o significado da palavra BRICS. Brick no inglês é tijolo. Tijolo vem de onde, gente? Do barro. Barro. Argila. Os 10 dedos da estátua do Nabucodonosor lá. A cabeça de ouro, Babilônia. Os peitos e braços de prata, Pérsia. Babilônia é o Iraque, Pérsia é o Irã. A barriga, o ventre e as coxas de bronze, a Grécia. As pernas de ferro é Roma. E o que sobrou de Roma? Roma desapareceu. Mas se fragmentou em 10 dedos. 5 de barro, BRICS, quer dizer tijolo no inglês. Argila, barro. E 5 de ferro. Estados Unidos é um. França é outro. Itália é outro. Inglaterra é outro. A União Europeia é outro. Aí nós estamos vendo esses países, né?
controlando o mundo, né? E presta atenção, eu estou finalizando, isso aqui é sério. E o Malá, o mensageiro, no grego é anjo, o mensageiro disse: 5 já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um existe, é Roma. Aí o anjo diz assim, o Malá, o mensageiro: o 7º virá e durará pouco tempo. Quem é essa 7ª cabeça? Que tem que vir e durar pouco tempo. Essa 7ª cabeça aí é os 10 chifres. O Império Romano, a 4ª besta, que tinha dentes de ferro, triturava e moía todos os impérios, todos os países, destroçava, quebrava tudo. Roma não existe mais, não. Tem a Itália, da primeira-ministra Giorgia Meloni. Mas não é a superpotência do mundo, não. Ela fragmentou. O Império Romano deixou de existir e o mundo hoje tem 10 reis, que a Bíblia diz que em 1 hora, é pouco tempo, não? Em 1 hora, 10 reis darão poder à besta. Essa 1 hora está chegando. E ainda diz lá, Apocalipse 13, que uma das 7 cabeças da besta que tinha uma ferida mortal foi sarada, curada. Quem é essa 7ª cabeça? Primeiro Egito, segundo a Síria. Vai ser a Síria, como está em Naum, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 14 e 15, capítulo 3, versículo 19. O 3:19 diz que a Síria foi golpeada com uma chaga, uma ferida mortal que não tem remédio. O Império Assírio. Então é ele que vem. Aonde é a capital da Síria? Nínive. Mossul, Iraque. Quem fundou? Nimrod. Nimrod não só fundou Nínive, porque a capital do Iraque é Bagdá, mas a capital da Síria, da antiga Síria, que tomava o Iraque, tomava norte do Irã, tomava a Turquia, a Síria, tomava aquele Oriente Médio todinho, a capital era Nínive. Por isso que a Bíblia diz que o conselheiro de Belial saiu de Nínive. Ele saiu de Nínive, Nahum, capítulo 1, versículo 1. Aí Daniel 8:9 diz que ele está no norte de Israel, hoje. Ou está no Líbano, Damasco, Síria, ou está na Turquia, num desses 3 lugares. Porque ao extremo norte de Israel, aí é a Rússia, o Gog, né? Então, do norte de Israel virá o Assírio. O Império Assírio, que foi ferido de morte, é essa chaga aí que vai ser curada. O Assírio será o pequeno chifre. Ele vai começar reinando com 10 chifres, que dará o poder a ele em 1 hora, ou seja, a 7ª cabeça que está para aparecer. E o anjo, o mensageiro Malá, disse para Yehoanã, que você chama de João: quando vier a 7ª cabeça, durará pouco tempo, em 1 hora. 10 reis, 10 chifres, 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor, 5 de barro, 5 de ferro, dará o poder à besta. Aí ela vai começar a reinar. Não pode ser, como muitos dizem, a besta vem de Roma. O Império Romano foi derrotado no ano 900 e tanto, em Constantinopla, atual Istambul, pelo Império Otomano, turco, muçulmano. Esse Império Otomano reinou 600 anos. No ano 690, 91 ou 92, eles construíram a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, né? A Bíblia diz que a 7ª cabeça durará pouco tempo. A Bíblia diz que esses 10 chifres, 10 reis, 10 dedos, dará o poder à besta em 1 hora. É muito pouco tempo, né? Então não é Roma, não é o otomano, também não é o Império Britânico, que derrotou o Império Turco-Otomano e tomou conta do Egito, Jerusalém, na Primeira Guerra Mundial. E também não é o Império dos Estados Unidos da América do Norte. Esse ano, 2026, o Império dos Estados Unidos está a fazer 250 anos, gente. É o aniversário da independência de George Washington, acho que foi 1776. Os Estados Unidos está a fazer 250 anos. A Bíblia diz que quando a 7ª cabeça vier, vai durar pouco tempo.
Não é a América do Norte, os Estados Unidos, o Império Americano, 250 anos. Não é o Império da Grã-Bretanha da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos é da Segunda Guerra, né? O Império Britânico durou 400 anos. Não é o Império Otomano, turco, muçulmano, islâmico da Turquia, otomano, que durou 600 anos. Também não é o Império Romano. É 10 chifres. É 10 dedos da estátua, 5 de barro. Lembra-te, BRICS, no inglês quer dizer tijolo. Me diga, do que é que se faz o tijolo? Não é o barro, não? Ou eu estou pregando errado? Não é argila, barro? 5 de barro e 5 de ferro. O que é ferro? Ferro é Roma, mas o Império Romano, ele não existe mais. Ele está fragmentado hoje em 10 dedos, 5 de barro, 5 de ferro. Ele está fragmentado hoje em 10 chifres. E esses 10 chifres, quando chegar a hora para cumprir a palavra de Deus, em 1 hora é 60 minutos, gente. Em 1 hora eles darão poder à besta. E quem é a besta? É um califa, né? É alguém que vem do norte de Israel, é um assírio. É um chifre pequeno, ele vai começar a reinar com 10 chifres. Com 10 chifres, a Bíblia diz em Apocalipse 17, 12, ele vai comer a carne da grande prostituta, o Vaticano, a Igreja Católica. Ele vai tornar ela nua e desolada. Ele vai vencer o cristianismo, a jihad, o Islã contra os cristãos. E o Islã vem com tudo. E a Bíblia diz que a besta, esse califa, com os 10 chifres, vai queimar o Vaticano com fogo. E depois, o que acontece? Depois ele arranca 3 chifres e vai reinar com 7 chifres, porque ele é o 8º. Vocês me entendem o que eu estou a pregar nesta hora? Então preste atenção no que eu estou a pregando. Está faltando a 7ª cabeça, mas a 7ª cabeça é 10 dedos, é 10 chifres, que dará o poder à besta. Qualquer hora dessa isso vai acontecer. Olha aqui o Criador Yehová, seu filho Yehoshua Mashiach, abençoe esta palavra nesta hora. Amém.